BPC-LOAS. Quem tem direito? Como pedir? Qual o valor? Guia completo. Fala pessoal, tudo certinho por aí? Eu sou a Laura Generosa e você está no INSS Sem Segredo, um canal exclusivo sobre o INSS do grupo INSS Passo a Passo. Aqui só trazemos informações sobre a Previdência Social. Por isso, você que se interessa sobre o tema deve se inscrever agora em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreveu aí? Então vamos ao vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre o BPC-LOAS, ou seja, sobre o benefício de prestação continuada, previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social. Este benefício é uma importante forma de distribuição de renda no país, pois é voltado para pessoas que não têm como se sustentar. Mas você acredita que pessoas têm direito ao benefício e nem sabem? Isso mesmo, por isso é tão importante falar sobre esse assunto. Ficou interessado? Neste texto você vai descobrir o que é o BPC-LOAS. Laura Generosa? Pessoal, o BPC-LOAS é um benefício assistencial devido às pessoas de baixa renda, com mais de 65 anos ou com algum tipo de deficiência. Infelizmente, o Brasil é um país num nível de desigualdade social altíssimo. Ao mesmo tempo em que existem pessoas muito ricas em nosso país, há outras que não têm sequer como se sustentar. Este benefício foi criado para diminuir um pouco os efeitos dessa desigualdade. Até por isso, é um dos benefícios sociais mais importantes do nosso país. Afinal, o benefício assistencial garante sustento às milhões de pessoas. Contudo, há muitas pessoas que têm direito a receber este benefício e nem sabem. Por isso, é muito importante divulgar a existência deste benefício, bem como os requisitos para recebê-lo. Quem tem direito ao BPC-LOAS? Obviamente, não é possível pagar este benefício a qualquer pessoa. Primeiro, porque há pessoas que não precisam recebê-lo. Além disso, o país não teria condições financeiras de pagá-lo para todos os brasileiros. Assim, para ter direito ao benefício, a pessoa precisa preencher basicamente dois requisitos. Um requisito econômico, demonstrar a taxa de renda, e um requisito subjetivo, pode ser idade ou deficiência. Ou seja, para receber o BPC-LOAS, a pessoa precisa ser pobre, não ter renda para se sustentar. E além disso, precisa ter mais de 65 anos ou ser portadora de algum tipo de deficiência. Eu vou explicar um pouco melhor esses requisitos a partir de agora. Requisito econômico: baixa renda. O primeiro requisito para ter direito ao BPC-LOAS é o econômico, ou seja, somente pessoas com baixa renda têm direito a receber o benefício. Segundo, a legislação. Só tem direito ao benefício aquelas pessoas que não podem se sustentar nem ser sustentadas pela família. Atualmente, a legislação considera incapaz de se sustentar a pessoa cuja renda familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas como calcular essa renda familiar, Laura Generosa? O primeiro passo é entender que a lei considera a família para fins de BPC-LOAS. Em seguida, você deve somar a renda de todos esses familiares e dividir pela quantidade de integrantes dessa família. Conseguiu entender? Para facilitar, vou explicar passo a passo. O conceito de família para fins de BPC-LOAS. Para fins de BPC-LOAS, a lei considera a família desde que vivam sob o mesmo teto: requerente, cônjuge ou companheiro, pais, inclusive padrasto ou madrasta, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, menores tutelados. Dessa forma, o cálculo do INSS só deve incluir esses integrantes e suas respectivas rendas para fins de BPC-LOAS. Ou seja, outros integrantes da sua família, como seu avô ou avó, não entram nesse cálculo. Somar a renda e dividir pela quantidade de integrantes. Agora você deve somar a renda de todas as pessoas da sua família que moram na mesma casa. Aliás, para ficar mais claro, vamos usar um exemplo.
Imagine que seu filho é portador de deficiência e quer receber o benefício. Vamos supor que o seu filho mora com a mãe, o pai, a avó, um tio e 2 irmãos menores. Dessa forma, você deve somar a renda dessa criança, da mãe, do pai e do irmão menor. Ou seja, avó e tio, nesse caso, não devem ser considerados. Vamos supor que essa mãe está desempregada e que o pai recebe um salário mínimo. Significa que a renda total da família é de um salário mínimo, R$ 1.045 em 2020. Agora você deve dividir essa renda pela quantidade de membros da família. Ou seja, deve dividir R$ 1.045 por 5 pessoas: a mãe, o pai, a criança portadora de deficiência e os 2 irmãos. Nesse caso, a renda per capita vai ser de apenas R$ 209, ou seja, menos de 1/4 do salário mínimo. E se a renda familiar for superior a 1/4 do salário mínimo? É possível obter o BPC-LOAS ainda que a renda per capita da família seja superior a 1/4 do salário. Neste caso, você vai precisar demonstrar que, apesar disso, esta renda não é suficiente para o seu sustento e de sua família. Há diversas formas de demonstrar isso ao INSS. Por exemplo, você pode relacionar seus gastos e demonstrar que sua renda não é suficiente para cobri-los. Pode também apresentar as condições de sua moradia ou que tem muitos gastos com saúde, entre outras maneiras. O ideal é sempre consultar um especialista. Um especialista pode apresentar alguma solução para o seu caso. Requisitos objetivos: 65 anos ou deficiência. Conseguiu demonstrar que cumpre o requisito de baixa renda? Agora, para ter direito ao BPC-LOAS, você precisa demonstrar que cumpre também o requisito subjetivo, ou seja, deve demonstrar que tem mais de 65 anos ou é portador de alguma deficiência. Pessoa com mais de 65 anos. Para receber o BPC-LOAS por idade, basta comprovar o requisito da baixa renda e ter completado 65 anos. A idade é a mesma para homens e mulheres e não é necessário nenhum período de contribuição para o INSS. Ou seja, o idoso não precisa ter qualquer tipo de deficiência ou tempo mínimo de contribuição para receber o BPC-LOAS. Só precisa comprovar a idade e que não tem como se sustentar ou ser sustentado pela família. Pessoa com deficiência. A própria legislação assistencial define o que é deficiência para fins de BPC-LOAS. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo. Este impedimento, por ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e este impedimento em interação com outras barreiras pode atrapalhar a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Na prática, a pessoa com deficiência deve comprovar esta situação por meio de laudos médicos. Além disso, o próprio INSS deve realizar uma perícia para comprovar esta deficiência. O ideal é que a pessoa apresente todos os documentos referentes à deficiência. Por exemplo, além dos laudos, eu sempre recomendo a apresentação dos receituários e dos exames médicos. Quanto mais documentos, melhor. Estes documentos podem ajudar o perito do INSS em sua análise. Assim, fica mais fácil garantir o seu benefício. Qual o valor do BPC-LOAS? O BPC-LOAS é um benefício mensal no valor de um salário mínimo que não dá direito a 13º salário. Ou seja, o beneficiário do BPC-LOAS vai receber o valor de um salário mínimo todos os meses. Não há possibilidade de receber menos ou mais do que um salário mínimo. Em 2021, o valor do salário mínimo é de R$ 1.100. Como receber o BPC-LOAS? Primeiramente, você deve se cadastrar no CadÚnico, no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do seu bairro. Se você tem um cadastro, deve apresentar o seu requerimento de BPC-LOAS ao INSS. Embora não seja um benefício previdenciário, o BPC-LOAS é pago pelo INSS. Portanto,
Para recebê-lo, você deve pedir ao INSS. Eu recomendo que você faça esse requerimento pelo aplicativo Meu INSS. Primeiramente, você vai precisar se cadastrar na plataforma e, em seguida, poderá fazer o seu requerimento. Mas é muito importante que você apresente todos os documentos necessários. Se faltar algum documento, o INSS pode negar o seu benefício. Mas quais são esses benefícios? Depende de cada caso, mas vou explicar isso a partir de agora. Documentos necessários. Como eu disse, os documentos necessários para recebimento do BPC-LOAS dependem de cada caso. Todavia, em geral, é sempre necessário apresentar os seguintes documentos: documento de identificação e CPF do titular do benefício e de seu representante legal, em caso de benefício para criança. Documento de identificação e CPF dos demais membros da família. Comprovante de residência. Requerimento do BPC-LOAS e composição do grupo familiar. Cadastro único, documento do CRAS. E laudos médicos no caso de benefício para pessoa com deficiência. Eu acho essencial sempre apresentar também um estudo social. Mas o que é um estudo social? O estudo social é um documento desenvolvido com o objetivo de demonstrar que o titular do BPC-LOAS se enquadra no conceito de baixa renda. A apresentação do estudo social pode aumentar as chances de garantir o seu benefício. É que, infelizmente, é muito comum o INSS negar o benefício por entender que a pessoa não comprovou o requisito de baixa renda. Ao apresentar o estudo social, a pessoa consegue demonstrar com maior clareza que precisa do benefício. Assim, é mais provável que o INSS conceda o BPC-LOAS. Agora vamos tirar as principais dúvidas que podem surgir sobre o BPC-LOAS. Preciso contribuir para ter direito ao benefício? Não. Você não precisa fazer qualquer contribuição ao INSS para ter direito ao benefício. Basta preencher os requisitos que eu falei acima. Não ter como se sustentar e ter mais de 65 anos ou ser portador de alguma deficiência. Para entender melhor esses requisitos, leia este texto por completo. Posso acumular o BPC-LOAS com outro benefício do INSS? Infelizmente, não. Segundo a legislação, o BPC-LOAS não deve ser acumulado com nenhum outro benefício do INSS. Ou seja, quem recebe o BPC-LOAS não pode receber outro benefício do INSS. O BPC-LOAS é vitalício? Infelizmente, não. O INSS deve revisar o benefício a cada 2 anos. Dessa forma, se vier a verificar que o titular não cumpre mais os requisitos para sua concessão, pode cancelar o benefício. O BPC-LOAS gera direito ao recebimento de pensão por morte? Em regra, esse benefício não gera direito ao recebimento de pensão por morte. Ou seja, o BPC-LOAS não se transfere para os dependentes em caso de falecimento do seu titular. E se o titular do BPC-LOAS tinha direito ao recebimento de outro benefício previdenciário nunca concedido? Neste caso, é sim possível o recebimento da pensão por morte. Portanto, os dependentes devem verificar se o titular do BPC-LOAS não teria direito a outro benefício do INSS. Se for este o caso, deve pedir o recebimento de pensão por morte ao INSS. É possível receber 2 BPC-LOAS dentro da mesma família? Sim. Se há mais de um idoso ou pessoa com deficiência na mesma família, todos eles podem receber o benefício. Para isso, é necessário que todos cumpram os requisitos para o recebimento do benefício. Outra boa notícia é que o valor do BPC-LOAS já recebido dentro da família não entra no cálculo do novo benefício. Quem recebe o BPC-LOAS pode trabalhar? Infelizmente, quem recebe o benefício não pode exercer atividade remunerada. Se o INSS constatar que o beneficiário está exercendo atividade remunerada, pode cancelar o benefício. No caso da pessoa com deficiência, é possível trabalhar como aprendiz sem perder o benefício. Mas se após 2 anos o contrato se tornar definitivo,
o benefício pode ser suspenso. Porém, em caso de demissão, a pessoa pode pedir o benefício de volta ao INSS sem precisar passar por perícia. Ficou claro o vídeo, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvida, pergunte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Clica no joinha para expressar a sua opinião. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com a sua família e amigos para que eles fiquem bem informados. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela paciência e audiência de vocês e até a próxima!